Bom dia, pessoal, eu sou o Dr. Fábio. Começo hoje então fazendo uma série de vídeos, deste ano, 2020, para vocês. Eu sou médico endocrinologista, tive a honra, de poder estudar endocrinologia no Hospital do IED, que é o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia no Rio de Janeiro, muito conhecido, em todo o Brasil, na América Latina e no mundo todo. Sou muito grato a mim e a Deus por isso. Então vamos lá. Infelizmente estamos passando essa quarentena, Infelizmente é uma realidade, ela está aí, e o meu assunto hoje é voltado aos meus pacientes diabéticos e também os obesos, Poucos têm falado, tem se falado assim, mas nem tanto, mas os obesos, ainda mais o grau 2 e 3, é um grupo de risco também para a doença Covid, do coronavírus. Por que tanto tem se falado no diabetes e o coronavírus? Se eu sou um paciente, se eu tenho um paciente diabético, e porventura ele não está se tratando por vários motivos, falta de acesso a médico, falta de acesso a insumos, que são as insulinas, os medicamentos. Nem todos os medicamentos muito bons estão no SUS. Devemos lembrar que entre os comprimidos, o metformina é o melhor comprimido até hoje feito para o diabetes. É como se fosse o camisa 10 da seleção brasileira, é o Pelé. E assim como que nós devemos falar com o público em geral, até mesmo aquele público que é de uma zona mais carente e tal, ele não pode ficar sem essa medicação, a não ser que ele tenha uma insuficiência cardíaca um grau mais elevado, uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal. A medicação deve ser retirada, infelizmente. Mas dentre outras medicações que muitos conhecem por aí, que são mais caras, o SUS não fornece. Enfim, o paciente não está tendo acesso às medicações a médico especialista, muito menos às vezes o clínico geral no SUS. Essa é a realidade do nosso país. Não é porque agora apareceu o coronavírus, a mídia tá em cima no Sistema Único de Saúde. Parece que agora, que a saúde do SUS tem que ser melhorada. Tem que ser melhorada ontem, Mas vamos lá. Então esse paciente, porventura, não está com seu diabetes bem controlado. Aí vocês sabem, que ele fica lá com a sua glicose 300, 400, 500. Você deve ter algum parente assim, algum amigo, alguma pessoa que mora na sua rua, Volta e meia, conversando com meus pacientes, eles falam: olha, na minha rua tem 5 diabéticos, tem 2, fulana estava assim, não se trata, ela está com a glicose 400, não sente nada, doutor. Porque é verdade. Por isso que a tal diabetes, é uma doença melindrosa. Muitas vezes ela não causa sintomas e está ali lesando o seu rim, o seu fígado, os seus olhos, Tem a tal da retinopatia diabética, que pode causar cegueira, Muitas das vezes o paciente com diabetes tipo 2, ele é um paciente que, primeiramente, ele teve um hábito de vida muito ruim. Não é só porque ele tem lá um histórico familiar muito aflorado de diabetes, pai, a mãe, parente de primeiro grau, tio, tia. Então esse paciente, ele é obeso. Ele tem uma chance muito grande de ter diabetes se ele continuar com estilo de vida ruim e começar a ficar com sobrepeso e obesidade associado ao passar dos anos. Agora, e se esse paciente, se eu pegar um paciente com um certo peso ou uma certa altura, com obesidade, e outro paciente também, certo? Mesmo peso e mesma altura, um tem fator familiar positivo muito aflorado para diabetes, o outro não tem ninguém. Aquele que não tem nenhum histórico na família de diabetes, mas é obeso, ele tem risco de ficar diabético? Com certeza, e muito. Mas e o outro? Muito mais. Mas muito, muito, muito mais. Então, somado um indivíduo obeso e com diabetes tipo 2, o paciente obeso per si, ele já é um paciente inflamado crônico. Como assim, doutor? Eu sou obeso. Eu sou um paciente, você está me falando que eu sou inflamado crônico? Sim, você é inflamado crônico. Por quê? O que prepondera em você é o tecido adiposo visceral, aquele tecido que está entre as vísceras. Já o nosso tecido adiposo periférico, a substância que prepondera é a adiponectina, que é uma boa substância. Ela vai lá, por exemplo, no sistema cardiovascular, é uma protetora nosso sistema cardiovascular. Só que eu sou obeso, eu tenho adiponectina aqui, tecido periférico? Sim. Eu tenho no visceral? Tenho.
Só que o que está preponderando nesse indivíduo é o quê? O excesso de tecido visceral, que no seu organismo vai ter muito mais tecido visceral do que tecido periférico e até um pouco de tecido adiposo, que também no visceral vai liberar adiponectina. Então a adiponectina vai estar no nível menor. Então você não vai ter tanta proteção cardiovascular assim. Por isso que a obesidade, o diabetes leva ao maior risco de infarto agudo do miocárdio, AVC, enfim, vocês já sabem. Mas por que isso? Porque no tecido adiposo visceral libera inúmeras citocinas que inflamam todo o seu corpo. Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, interferon alfa. Enfim, essas substâncias causam uma inflamação crônica em você. Por isso que você tem mais chance, né, de ter aterosclerose, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, AVC. Você é obeso, você não tem diabetes ainda, você vai ter mais chances de ser diabético. Por quê? Se você tem um tecido inflamatório crônico, você vai acabar... Você já tem uma resistência insulínica. Você só não tem um diabetes ainda, mas o seu pâncreas está trabalhando a todo vapor, liberando muita insulina pelas células beta, para você manter uma euglicemia. O que é uma euglicemia? Uma glicemia normal, menos do que 100. Então, o vírus, aí que chega o vírus. O vírus causa uma inflamação sistêmica no corpo de quem está com coronavírus, não é? Se o coronavírus pega um ambiente fértil, já inflamado crônico, e ele causa uma inflamação sistêmica, então você é sim obeso, um fator de risco para o diabetes. Se você é obeso, pegou o coronavírus, e esse coronavírus encontrou em você um tecido fértil para a sua disseminação, porque você é inflamado crônico. E se você é inflamado crônico e obeso, mas com diabetes descontrolado, você tem mais chances ainda de ir para um desfecho desfavorável do coronavírus, né? Então, assim, deu para vocês entenderem que tanto o diabetes descontrolado quanto a obesidade, vocês são os inflamados crônicos e o coronavírus causa isso.